Filhos que não seguem o bom exemplo dos pais. Você tem algum filho que não segue o seu bom exemplo? Eu quero mostrar para você na Bíblia hoje uma pessoa, um pai que teve seus filhos e que deu bons exemplos para os seus filhos, mas que eles infelizmente não o seguiram. Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre Samuel. Samuel, para quem não conhece, antes de contar o que os filhos dele fizeram, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Samuel, ele foi gerado, né? A mãe dele era a Ana, ela gerou Samuel. Ana era uma mulher estéril, não podia gerar filhos, e ela era muito triste e amargurada por isso. Porém, ela era muito temente a Deus e ela fez um voto com Deus que se ela engravidasse e tivesse a graça de gerar um filho, ela o consagraria a Deus, ela o entregaria ao Senhor. E ela faz esse voto com Deus e o Senhor a abençoa e ela gera Samuel. O voto dela é que ela entregaria Samuel para ser criado nos caminhos do Senhor junto ao profeta Eli. Estou aqui resumindo a história só para dar um pano de fundo aqui para quem não sabe quem era Samuel. Então, esse menino, Samuel, ele vai crescendo nos caminhos do Senhor, sendo orientado pelo profeta Eli, e Samuel começa a ouvir Deus. Deus fala com ele e a Bíblia relata que ele ia crescendo e o Senhor achava graça sobre Samuel, né? Ele ia se desenvolvendo e o Senhor atendia as orações de Samuel. Ele se torna um grande líder, ele se torna juiz de Israel, um grande profeta. Ele tem seus filhos e aí aonde a história que eu quero focar aqui com vocês acontece. Primeiro, eu só quero dar a base bíblica aqui para vocês, aonde fala um pouquinho sobre quem era Samuel. Tá lá no livro do próprio Samuel, na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 26, que diz assim: E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ou seja, Samuel crescia, se desenvolvia, era estimado por Deus e também pelas pessoas que o conheciam e o cercavam, as pessoas do seu convívio, porque como eu disse, ele era profeta e então ele tinha relacionamento e ele era um tipo de líder em Israel, né, para o povo de Israel. E aí eu também quero aqui, eu separei dois versículos, ler o outro versículo que está em 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 19, que diz também sobre quem era Samuel. Olha só. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Ou seja, Deus dava palavras para Samuel, as palavras se cumpriam e Samuel também ele orava a Deus, ele pedia a Deus e o Senhor o abençoava, né? Ou seja, Deus estava com ele, é o que a Bíblia diz. Então ele era um homem íntegro, né? Ele era um homem usado por Deus. E isso é muito interessante, porque Samuel cresce, tem seus filhos, e aí é onde a história aqui que eu quero focar com vocês dos filhos que não seguem o exemplo dos pais. E eu quero ler aqui, está também no livro de Samuel, no capítulo 8, diz assim, no versículo 1: Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba. Porém, preste atenção agora, ó. Porém, não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça.
Lembra que eu falei que eles eram juízes, eles julgavam a causa do povo, assim como Samuel, ele passou esse ofício para os seus filhos. Tem outras versões que dizem aqui que os filhos de Samuel eram gananciosos e aceitavam suborno para tomarem as decisões, né? A gente já viu isso aqui nos dias de hoje, pessoas assim que são gananciosas, que aceitam suborno, que têm falha de caráter, ou seja, esses meninos, embora sendo filhos de Samuel, de um profeta que ouvia Deus, que seguia Deus, eles tinham um comportamento totalmente arbitrário, um comportamento que não condizia com o comportamento do pai. E isso é muito interessante. E olha o que o povo dizia, os líderes diziam a respeito dos filhos de Samuel. Aí a história segue, mas eu quero focar ali no versículo 5 que diz assim, né? Os líderes de Israel falaram o seguinte: olhe, você já está ficando velho, falando para Samuel, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Lembra que eu li nos versículos anteriores dizendo que Deus se agradava de Samuel e o povo também. Então, aqui é um exemplo disso. O próprio povo dizia: olha, você já está ficando velho, e os teus filhos aqui, eles não são como você, eles não seguem o seu exemplo. Na vida, nós temos que enfrentar esses desafios enquanto pais, enquanto mães, né, enquanto pessoas, tutores responsáveis por alguém. Muitas vezes nós podemos criar os nossos filhos mostrando o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, e muitas vezes os nossos filhos, infelizmente, não seguindo. A gente vê pelas notícias, né, de crianças, de jovens e de adolescentes que têm atitudes totalmente, em muitos casos, desumanas, atitudes que geram violência, né, não vou citar aqui algo específico, mas a gente vê aí nos noticiários, né, é, crianças que tratam mal os colegas, que falam, fazem chacotas, começa desde as crianças pequenas, né? E que eu creio que nenhum pai em sã consciência ensina um filho a xingar outra criança, a maltratar, a falar palavras depreciativas. E também nós vemos aí filhos que crescem, se tornam profissionais e que usam aí de alguma forma do seu poder e da sua autoridade para fazer coisas ilícitas, coisas erradas. Nós temos casos também de filhos que se desviam para o mal, que vão por esse caminho de da ilegalidade, né? De fazer tudo que está ilegal. E eu tenho certeza que nenhum pai em sã consciência, uma mãe, quer que um filho vá por este caminho, quer que um filho tome decisões que vão prejudicar eles mesmos, né? Mas a gente vê que nem sempre aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos é aquilo que eles vão seguir. Infelizmente, mas isso não é uma desculpa para você falar assim, não, então você está me dizendo que não importa o meu exemplo, não importa o que eu faça, o meu filho não vai seguir. Não é isso. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que a gente tem que ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar, que quando eles forem velhos, eles não irão se desviar deste caminho. Porém, a gente sabe que chega uma idade em que os filhos eles tomam as suas próprias decisões e eles têm o seu livre-arbítrio, então eles já decidem e que, de certa forma, os pais não conseguem mais controlar, enfim, direcionar as decisões dos filhos. E é nesse momento em que eles vão decidir que caminho eles devem tomar. Não quer dizer que se você não ensinar o seu filho o caminho que ele vai andar, é que ele vai dar tudo errado. Também não é isso. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos no
caminho, que é no caminho da palavra de Deus. Mas aí você vai dizer assim: os meus filhos já são crescidos, eles já estão nessa fase de tomar as suas próprias decisões. E é isso que aconteceu com os filhos de Samuel. Eles já estavam em um nível em que eles tomavam suas próprias decisões. Nós, enquanto pais, o que nós temos que fazer? Continuar orando e intercedendo pelos nossos filhos. Não importa a idade que eles tenham, não importa se eles ainda nos obedecem, seguem as nossas instruções, ou se eles já são adultos, já têm as suas próprias famílias, os seus próprios filhos, e você já tem netos, bisnetos, tataranetos. Mas o importante é que nós venhamos a nos levantarmos em oração pelos nossos filhos. Nós temos que sempre estar vigilantes pelos nossos filhos. E é isso que eu quero fazer nesse dia. É orar pela sua vida, para que Deus te dê graça, para que você consiga ter forças de continuar lutando, continuar sendo bom exemplo para os seus filhos e que você não carregue nenhum peso, nenhuma culpa, porque o meu filho não seguiu o meu exemplo. Se você deu um bom exemplo, amém, ótimo. Se o seu filho não seguiu esse exemplo ou não está seguindo, vamos continuar orando, intercedendo. Mas você também pode dizer: ai, Andressa, infelizmente, eu dei alguns maus exemplos para os meus filhos e hoje eu vejo as consequências disso. Aí, querido ou querida, você tem que se arrepender, pedir perdão para Deus, que Ele te perdoa e Ele vai te livrar de toda a culpa. Você lança aos pés da cruz a sua culpa. Era numa época que talvez você não tinha um discernimento total do que você estava fazendo, ou se tinha, você mudou o seu caminho, né? Você deixou essa prática errada que você tinha, mas infelizmente seus filhos conviveram com ela e agora você também pode clamar e pedir a misericórdia de Deus sobre essa situação. Em alguns casos, talvez você tenha que se arrepender para o seu próprio filho, para a sua própria filha, chamar ele para uma conversa e falar: olha, a mãe ou o pai teve essa atitude aqui, quando você tinha essa idade, teve essa situação aqui, eu quero te pedir perdão porque não foi a melhor forma de resolver essa situação ou não foi o melhor exemplo que eu dei para você, mas naquele momento era o que eu conseguia oferecer. Mas hoje eu me arrependo daquilo que eu fiz. Então é importante nós termos esse coração humilde e também chegarmos para os nossos filhos e falarmos que nós também erramos. E lançarmos aos pés da cruz o nosso erro, para que a gente seja um bom exemplo e, acima de tudo, mostrar para os nossos filhos que o melhor exemplo, aquele que não falha, aquele que não erra, é Deus. Ele é o nosso melhor exemplo de pai. Ele mandou o filho dele, Jesus Cristo, nessa terra. E Jesus Cristo foi o melhor filho que poderia vir nesta terra, um filho perfeito, sem pecado. E os nossos filhos terrenos vão ter erros, vão errar, vão ter pecados, e a gente também precisa aprender a lidar com esses erros e com esses pecados, né? E sempre orando e pedindo a graça de Deus, mas mostrar para os nossos filhos que aquele que nunca erra, aquele que nunca falha, aquele que é o Pai perfeito, é Deus. É Ele que é o nosso exemplo, que nós, enquanto mães, somos falhas, enquanto pais, erramos e falhamos. Mas aquele que é o nosso Pai maior, Ele não falha conosco. Ele é perfeito. E é nele que a gente tem que se espelhar, e é na sua palavra aqui, e é na sua palavra que a gente tem que se basear. Vamos orar então? Ore comigo. Vamos colocar e apresentar os nossos filhos aí diante do Senhor, para que o Senhor nos dê graça, né? Se você pode aí ficar num lugar mais calmo, tranquilo para fazer essa oração, tá bom? Tire esse tempo para orar pelos seus filhos. Eu vou fazer uma breve oração aqui, mas quando você puder,
Faça uma oração com mais tempo, mais dedicada. Escreva o nome dos seus filhos. Peça para o Espírito Santo te mostrar o que você precisa fazer, se você tem que pedir perdão por alguma situação, se você precisa se arrepender, ou se está tudo bem, se está tudo ok. Só peça para o Espírito Santo e ele vai falar contigo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse dia, Pai, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que ouviu essa história e que é pai e mãe aqui. Cada um, Pai, seja com filhos pequenos em crescimento ou filhos adultos, solteiros ou casados. Pai, visita neste momento a casa e o lar de cada uma dessas famílias, das pessoas que estão aqui, Pai, ouvindo este vídeo. Vem com o teu poder sobre os filhos dessas pessoas, ó Pai. Dá graça e sabedoria, Deus, para que eles possam seguir o bom exemplo dos seus pais. E Deus, através do seu Espírito Santo, nos mostra e nos revela quais foram as situações em que nós erramos, pecamos e precisamos nos arrepender e pedir perdão aos nossos filhos pelos atos e pelos maus exemplos em que demos a eles. Pai, nos ajuda a sermos bons exemplos para os nossos filhos e que, acima de tudo, que os nossos filhos olhem para o alto e vejam o Senhor como exemplo. Deus, resgata neste momento todo e qualquer filho que possa ter se desviado dos bons exemplos que os seus pais lhes deram. Resgata eles agora. Envia os teus anjos aonde quer que eles estejam, Pai. Toca com o teu Espírito Santo, toca agora o coração de cada filho de quem está aqui ouvindo essa oração. Eu cubro e declaro o sangue de Jesus Cristo na vida de cada um que está aqui, de cada família, de cada filho, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo que protege, que livra do mal, do perigo, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo toque agora todos os corações dos nossos filhos e os atraia até a sua presença, Pai. É isso que eu oro, Deus, nesse dia, já repreendendo todo espírito maligno de rebeldia, todo espírito maligno de rebeldia, eu paraliso agora toda a rebeldia dos filhos em relação aos pais, em nome de Jesus Cristo, e eu declaro um coração reto, puro e obediente, um coração que teme ao Senhor e que ouve a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, ouviu aí, declare o seu amém, escreva aí, amém. Eu consagro os meus filhos ao Senhor Jesus, eu aplico o sangue de Jesus Cristo na vida dos meus filhos. Escreva isso aí nos comentários que você aceita, recebe essa oração sobre os seus filhos. Se você quiser, coloca o nome dos seus filhos aqui nessa oração, para que a gente possa continuar intercedendo pela vida deles, pela sua casa, pela sua vida. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.